nights, and I find heaven on this earth. Seja bem-vindo a mais um Minutos para Reflexão. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo do outro. Outro dia nós falamos sobre o tempo. Nós demos uma outra visão no tempo. Hoje a gente vai falar sobre o que é estar no tempo do outro. Entender o outro, como é que é estar no tempo do outro. Muitas vezes a gente passa uma vida inteira, a gente fica na nossa vida ali querendo mudar as pessoas. E a gente não percebe que a mudança, ela não ocorre de fora para dentro. Ela ocorre, na verdade, de dentro para fora. E se ela ocorre de dentro para fora, como é que eu posso mudar alguém? Como é que eu vou fazer isso? Eu só posso oferecer ao outro possibilidade, não mais do que isso. E sabe uma coisa que acontece, e a gente tem percebido que acontece muito? Às vezes as pessoas, elas colocam expectativas no outro. Ficam preocupadas, ficam desesperadas, e ficam colocando expectativas no outro. E acabam se frustrando. Esse é o melhor caminho para você se frustrar. A pessoa se frustra por colocar expectativa em outras pessoas. Eu acho que tem uma metáfora que é bem bacaninha, que fala sobre isso. Eu queria trazer para você hoje, para que você pudesse refletir comigo sobre essa questão de estar no tempo do outro, de esperar o movimento do outro. E mais do que isso, aceitação. Porque no fundo é disso que a gente está falando. Nós estamos falando um pouquinho sobre aceitação. Então vamos ouvir essa metáfora aqui, quero trazê-la para você e que você possa refletir. Havia um homem que procurava um templo e ele queria, na verdade o que ele queria era estudar, aprender muito mais. E ele sabia que lá naquele templo aquilo seria possível. Mas aí lá pelo meio do caminho, ele super cansado, já não aguentava mais andar, estava perdido há um tempo que ele não conseguia encontrar o caminho para que ele chegasse até aquele templo. Ele para na beira de um rio, se assenta na beira daquele rio e fica ali, pensando, refletindo, e nesse momento ele vê uma cena insólita, eu diria. Havia um cachorro que se aproximava da água, morrendo de sede aquele cachorro. Ele se aproximava da água e cada vez que ele tentava tomar água, ele via o reflexo dele mesmo na água. E aí ele voltava para trás. Se aproximava da água, olhava para o reflexo daquele cão e voltava para trás. E ele ficou nesse jogo durante muito tempo. E aquele homem, sem poder fazer absolutamente nada. Porque o que ele poderia fazer? Porque dentro dele ficava também o receio. Haveria um momento em que talvez, ao se aproximar daquele cão, para mostrar para ele que aquilo era apenas o reflexo dele, e ali era água, e que ele poderia tomar aquela água, ele ficava com medo de ser atacado. Talvez aquele cão pudesse machucá-lo, pudesse atacar. Então ele não se aproximava do cão. Ficava ali sentado, aguardando e assistindo aquela cena. Num determinado momento, o cão já não aguentava mais. Já não tinha mais forças ali para ir para frente, para trás. Morrendo de sede, ele se lança para dentro da água. E só no momento que ele pôde vencer o seu próprio medo, só no momento que ele pôde vencer suas próprias barreiras, seus obstáculos, é que ele percebe então que aquilo era só um reflexo, o reflexo dele mesmo. E até então ele não havia enxergado isso. E aí há um aprendizado muito grande para aquele homem sentado ali na beira daquele rio. Que não haveria de fato mesmo nada do que ele pudesse fazer. Tudo que ele pudesse fazer para auxiliar aquele cão seria ficar ali do lado, como ele estava. Mas jamais ele poderia oferecer àquele cão uma coragem que era dele próprio. E aí, ao final, aquele cão sai andando dali, se abana, sai andando, segue o seu caminho, e ele resolve seguir aquele cão. E aí ele vai nesta reflexão, seguindo o cão, e ele consegue encontrar o templo. Então ele percebe também, no momento em que ele chega naquele templo, onde ele sabia que era ali, que ele aprenderia mais, ali ele poderia crescer muito mais, ele percebe que ele só foi possível ele chegar naquele tempo, naquele momento, quando ele pôde respeitar o outro e entender que existe um tempo do outro, e pôde estar no tempo do outro, apenas observando, estando próximo, mas sem interferir no seu processo. E aí
só então ele conseguiu encontrar também o seu próprio caminho. Então ele percebe que ele precisava daquela preparação para chegar onde ele estava. Talvez você possa olhar para isso agora, no seu dia a dia, e olhar para as pessoas que estão à sua volta. Quantas vezes nós ficamos na nossa vida pensando no nosso pai, que ele poderia fazer de forma diferente? Às vezes pensamos na nossa mãe, que talvez ela pudesse fazer de forma diferente. Ou até mesmo nos nossos filhos, nossa esposa, nosso marido. E a gente fica ali, cheio de expectativas e também de frustrações, sem entender e perceber o tempo do outro, sem perceber que há um momento onde as coisas acontecem e que haverá um momento onde as coisas poderão acontecer com essa pessoa. Talvez o melhor e o maior movimento seja o de aceitar o tempo do outro, para que a gente não sofra e nem se frustre com isso. Que você possa pensar nisso e levar isso para a sua vida pessoal, profissional e familiar. Ficamos por aqui. Até um próximo Minutos para Reflexão.